Urano a 27 graus de Touro. Esses dias eu escutei uma coisa que me impactou profundamente, que é o seguinte: ninguém sabe o suficiente para se dar ao luxo de ser pessimista. E essa frase me impactou primeiro porque ela não vem de uma fé cega. Ela existe uma lógica que a minha mente consegue acompanhar e consegue validar o que ela está dizendo. E no dia que eu escutei essa frase, foi o mesmo dia que eu me dei conta que Urano, a 27 graus de Touro, está tendo uma conversa direta, em quincúncio, mas é uma conversa direta, com o centro galáctico, a 27 graus de Sagitário. E aí eu fui pesquisar o que aconteceu, né, quando Urano esteve a 27 graus de Touro, porque Urano é um planeta lento, ele leva em média 84 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Ou seja, a última vez que Urano esteve a 27 graus de Touro foi durante a Segunda Guerra Mundial. As datas em que Urano está passando agora, eu vou resumir para você, a gente teve essa primeira entrada no dia 8 de agosto, e aí Urano vai ficar até 25 de setembro, agora do mês que vem. Significa que a gente está vivendo a primeira ativação, né? Aí depois vai ter uma segunda ativação que vai acontecer em maio do ano que vem, e depois uma terceira que acontece de dezembro de 2025 até março de 2026. Bom, aí pesquisando o que aconteceu, e eu vou tentar ser bem breve, mas é tão fascinante o que eu descobri que eu preciso trazer isso para vocês com um pouco mais de detalhe, tá? Então, quem não for astrólogo, me perdoe, mas é uma informação realmente muito valiosa. Então, eu vou trazer esse contexto de mundo para depois a gente trazer para o contexto de dentro, né? Como eu disse, eu acho que eu falei isso já, Urano tem esse movimento lento e a 27 graus de Touro aconteceu na última vez, exatamente como vai acontecer dessa vez. Foram 3 ativações, né? Então, primeiro ele passou no dia 29 de novembro de 1941, não minto, essa foi a segunda vez, desculpa. A primeira vez, melhor eu seguir o texto, a primeira vez que Urano passou a 27 graus de Touro foi em junho de 1941, que foi quando a União Soviética foi invadida pela Alemanha nazista. A segunda vez que aconteceu a 29 de novembro de 1941, que foi uma semana antes do ataque japonês à base naval de Pearl Harbor, que simplesmente trouxe os Estados Unidos para a guerra, que fez os Estados Unidos declarar guerra para o Japão no dia seguinte. E aí depois, a terceira ativação aconteceu em março de 1942, que foi uma batalha chamada a Batalha do Mar de Java, que consolidou o domínio japonês no Sudeste Asiático. Ou seja, foram 3 eventos cruciais da Segunda Guerra Mundial que tiveram repercussões que a gente está sentindo até hoje, porque houve um impacto que mudou o rumo, que mudou alianças, né? E que tiveram consequências a longo prazo. Quando a gente fala de Urano, a gente está falando do coletivo, a gente está falando do social, a gente está falando do grupo. Mas o grupo, ele é feito de indivíduos. Então, talvez você se lembre daquela aula de matemática onde a gente aprendia o que é o conjunto. E aí a professora traçava na lousa o círculo e colocava aquele monte de bolinha dentro do círculo. A gente até contava as bolinhas, mas ninguém estava olhando para as bolinhas. A gente estava olhando para o círculo de fora. Aquele era o valor, aquele era o conjunto, aquele era o grupo, né? Mas é isso.
Se você parar para pensar, o conjunto é feito de indivíduos. E para um grupo funcionar adequadamente, cada indivíduo tem que estar exercendo o seu devido papel, a sua função adequadamente. Então, por exemplo, o seu corpo é um grupo, a sua perna tem que andar e seu coração tem que bater. Porque se a perna não anda e o coração não bate, eles não estão exercendo a função adequada individual de cada um, o grupo vai ter problema, o corpo não vai funcionar adequadamente. Se você pegar um relógio é um grupo. Cada peça dentro do relógio está exercendo uma função adequada, está lá por uma razão. Se um negocinho mínimo do motor parar de funcionar, o relógio vai parar de marcar a hora certa. Ou seja, aquela peça que está quebrada, ela tem que retornar ao seu estado original para exercer as funções que foram destinadas a ela para que aquele grupo funcione, né? E um grupo, por mais que ele seja feito de indivíduos, existe um outro lado do grupo, é que ele se comporta como se ele fosse uma consciência única, que vai lutar para sobreviver. Então, o grupo, coletivamente, vai existir essa força para trazer aquele indivíduo quebrado, porque não está mais exercendo a função que foi dada a ele para fazer o grupo funcionar, vai tentar resgatar aquele ser, vai tentar consertar a peça do relógio, né? Vai tentar trazer o indivíduo de volta para um pensamento original, para uma postura original, para um comportamento primeiro que possa garantir o funcionamento do grupo adequadamente. Porque do contrário, este indivíduo, ele é visto como um indivíduo quebrado, um indivíduo disfuncional, um indivíduo doente, né? E uma vez que este indivíduo quebrado se afasta do grupo, né, o que ele sente? Ele sente, primeiro, que ele não se encaixa mais. Quem aqui tá passando esse sentimento de não sei o que aconteceu, eu não me encaixo mais? Alguma coisa mudou, alguma coisa se quebrou, alguma coisa se modificou, né? E existe nisso uma grande dor, que é a dor da separação, que é a dor do não pertencer, que é a dor de não se encaixar, não se enquadrar em lugar nenhum, de não ser mais parte do grupo. E o que a guerra faz? Por mais que existam aliados que se unem por um interesse em comum, a guerra destrói o coletivo. É a bomba que cai no círculo que a professora desenhava na lousa e todas as bolinhas de dentro se soltam e se perdem. O que acontece? É o caos, é a confusão. Aquela bolinha que você estava acostumado, que estava sempre do seu lado, de repente não está mais. Aquela bolinha, ela se perde quando o círculo se rompe. E quem aqui está sentindo isso? Eu vou parar o vídeo porque o carro do sorvete tá passando. Tá ouvindo? Eu já volto. Voltei. Bom, enfim, quem é aqui que tá sentindo isso? Quem é aqui que tá sentindo que se perdeu da bolinha ao lado? Ou porque foi embora, ou porque a bolinha foi embora, ou porque alguma coisa aconteceu que veio repentinamente do nada, e uma vez que o círculo se rompe, as bolinhas simplesmente se afastam. Percebe que quando o relógio para de funcionar, ele deixa de fazer sentido. E de alguma maneira, coletivamente, a gente está vivendo esse momento. É um momento de grande perda de sentido, né? E aí o que acontece? O efeito disso é que todo mundo começa a ir em busca daquilo que faz sentido. Essa é uma pergunta que de novo tem se repetido. O que é que faz sentido para você? O que é que faz sentido para você? Né? Tem muita gente trabalhando dentro dessa questão, porque é um fenômeno coletivo, né? A vida, de repente, tudo aquilo que era, deixou de fazer sentido.
E uma vez que isso aconteceu, o que a gente tem é a impossibilidade de voltar àquilo do jeito que era antes. Então a pergunta que você tem para se fazer agora não é nem essa de, nossa, mas e agora? Onde é que eu me encaixo? Com quem eu me encaixo? A qual grupo eu pertenço? A pergunta que você tem para se fazer agora é: quem é você? Quem é essa bolinha fora do grupo? Quem é essa bolinha desgarrada? Essa bolinha que pode estar torta, pode estar amassada, pode estar desgrenhada, mas não importa, ela é absolutamente perfeita do jeito que ela é nesse momento. E se você falar para mim, nossa, que Deus é um mistério para você, eu tô aqui para te lembrar que você é tão mistério para você quanto Deus. Então vamos seguir esse caminho, que é o caminho da gente adentrar o próprio mistério. Bom, a guerra tá aí. Eu particularmente, e que Deus me conceda a graça de eu estar errada, acho que essa guerra vai piorar. E quando a gente está falando, né? Quando a gente fala de Urano, a gente está falando de forças que são completamente imprevisíveis e tecnológicas. E hoje a gente tem tecnologias que na Segunda Guerra Mundial a gente não tinha. Mas o ponto se eu sou uma célula desse todo e existe uma guerra lá fora, em algum lugar existe uma guerra acontecendo em mim também. Ela acontece no macro, tanto quanto ela acontece no micro. E em se tratando de Urano em Touro, não tem aquela coisa do chazinho para dor de barriga. A gente está indo na raça. A gente está indo no pelo, é na coragem, sabe? É imprescindível que você não se deixe abalar. Uau, eu nem vou dizer que você não se deixa abalar, porque a gente vai se abalar. Eu acho que é mais você não se deixar abater, sabe? Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Uma vez eu estava refletindo sobre uma história da deusa Hecate, que é a senhora do submundo, que é a senhora da magia. E nessa história, ela não dava aos demônios a possibilidade de escolha. Eles não tinham livre-arbítrio. Eles só podiam seguir aquilo que ela mandasse. E a questão que eu estava tentando entender era por que aqui na Terra o ser humano tinha, né, tem o livre-arbítrio e tem a possibilidade de escolha, e os demônios lá embaixo, eles não teriam esse direito. Por que eles não poderiam escolher, né? E aí, obviamente, vai ter quem diga ou quem pense, porque se eles pudessem escolher, eles fariam o mal. Mas, gente, são demônios, né? A priori, eles já fazem o mal. Isso é quem eles são. Mas aí eu tive esse insight, que é quando o Hecate não dá o direito de escolha a um ser que está nas trevas, ela não faz isso como punição. Ela faz isso porque se ele der o direito de escolha para um ser que só conhece as trevas, ele vai continuar escolhendo as trevas. A escolha dele vai acontecer entre a treva A ou a treva B, entre a merda A ou a merda B, né? Porque tudo que ele enxerga como possibilidade está baseado nas referências que ele tem daquilo que existe. Ele não tem como escolher aquilo que no entendimento dele não existe, certo? Se ele não concebe uma ideia de algo, e conceber uma ideia é Urano, né? A ideia, nesse caso, seria de uma realidade mais iluminada, mais amorosa, que ele veio de um amor maior e para o amor maior ele vai voltar, onde ele pode ser mais feliz. Ele não tem como escolher isso. É a mesma coisa de eu falar assim para você, por que você não pinta a parede da sua casa de murabita? Você não tem como pintar a parede da sua casa de murabita. Você pode pintar a parede da sua casa de verde, de azul, de amarelo, mas você não tem nenhuma referência do que seja murabita.
Então, tudo aquilo que a gente não conhece, que a gente não considera como uma possibilidade de realidade, a gente não tem como escolher. Então, quando o Hecate não dá ao demônio o direito de escolha, ele é obrigado a seguir a ordem dela. Naquele momento, esse é o único caminho que pode garantir a evolução. Isso é compaixão. Então, se você nesse momento está lidando com uma situação dolorida sobre a qual você não teve escolha, lembra dessa história de Hecate, porque todo mundo carrega um demônio interno que se chama ignorância. Todos nós temos esse lugar onde a nossa cegueira ainda atua, onde a gente ainda não vê a luz. E não é a luz no final do túnel, porque se você está procurando ainda a luz no final do túnel, eu te digo, você está procurando a luz errada. A luz que você tem que encontrar agora é a luz que você carrega, é a luz que está dentro, é a luz que você é. E essa luz pode não ser suficiente para fazer parar a guerra, mas eu tenho certeza que ela vai fazer diferença em cada lugar que você chegar. Bom, claro que, né, quando você fizer esse caminho de encontrar a sua própria luz, e claro, todo mundo já tem um tanto da sua própria luz, mas é o caminho da evolução, é o processo onde essa luz ganha força, onde essa luz ganha mais potência. Vão ter pessoas que vão se inspirar na sua luz, que vão falar, nossa, mas isso daqui é muito interessante, existe algo resplandecendo em você. Qual foi o caminho que você fez? Eu quero fazer também. Do mesmo jeito que vão ter outras pessoas que vão falar assim, nossa, eu tô tão cansada, eu tô aqui dormindo, apaga essa luz, você tá me atrapalhando. Percebe? E tá tudo bem, porque cada um tem um próprio tempo, cada um tem um ciclo pessoal que não cabe a você determinar o ciclo de cada um. É só mesmo a questão do esteja preparada. Quando Urano e o centro galáctico se ativam, tem a guerra e tem a luz. E você tem o livre-arbítrio. Bom, agora pensa o seguinte: você está na sala escura e de repente a luz acende. Ela não vai falar para você: olha, ali tem uma cadeira, olha, ali tem uma mesa, tem 4 pernas, mas você não pode sentar, por isso é uma mesa, tá vendo? A luz, ela não vai te explicar nada. A luz não vai tentar te convencer de nada. Ela simplesmente vai se derramar ali, ela vai se tornar disponível, mas enxergar é o trabalho de cada um. Ou seja, na hora do vamos ver, e esse termo é absolutamente perfeito aqui, na hora do vamos ver, vai ter aquele que vai ter a conjuntivite, tanto quanto vai ter aquele que vai correr para operar da catarata, porque está imbuído no próprio processo, porque quer ver. E Urano, a 27 graus de Touro, conversando com o centro galáctico, é assim, a luz vai explodir na nossa cara. O que é que tá aí para você ver? Qual é o poder? Qual é a potência? Qual é o talento que você tem e não enxerga? E se enxerga, não valida. Ou se valida, não dá importância. É a mesma coisa que dizer assim, nossa, eu tenho essa divindade aqui dentro, sabe? É uma voz delicada, eu não entendo muito bem. É bonito, é interessante. Mas eu tenho uma estátua ali no meu altar que, nossa, ela é magnífica. Eu paguei em 12 vezes no cartão. Ela é realmente deslumbrante, eu conheço todos os mantras. Percebe? Para quem é que você vai acender a sua vela? Se Urano apaga a luz de fora, isso é para você acender a luz de dentro, porque a menos que o quarto esteja escuro, você não vai procurar um interruptor, você não vai tentar acender a luz, e você é a luz. Bom, falei e não falei do centro galáctico, né? Que força é essa que faz Urano se exacerbar dessa maneira?
O centro galáctico, a 27 graus de Sagitário, existe menos mesmo no céu. Eu falei dele em um vídeo recente. É um buraco negro na constelação de Sagitário. E se você der um Google sobre o que é um buraco negro, você vai encontrar o seguinte: buracos negros se formam quando as estrelas gigantes entram em colapso em função da sua própria força de gravidade no final do seu ciclo de vida. Ou seja, apertando a tecla SAP, traduzindo, a primeira coisa que Urano e o centro galáctico estão falando é: prepara o colapso, porque esse ciclo acabou. E em segundo lugar, tem essa teoria, que não foi comprovada ainda, de que os buracos negros são os famosos caminho de minhoca no cosmos. Ou seja, você entra por um lado, você entra no buraco negro e você vai sair numa outra dimensão, lá do outro lado desse buraco negro, né? E pensando nisso como um grande portal, quando este grande portal, esse lugar de passagem, se abre e se alinha com Urano, que muito bem trabalhado, a gente está falando de uma mente elevada, a gente está falando de uma oitava acima de Mercúrio. Esse Urano, ele é capaz de trazer uma série de downloads, de puxar para baixo uma série de informações, de uma série de novas possibilidades, né, de canalizações magníficas, de descobertas repentinas que mudam o rumo da humanidade. Eu realmente acredito que, apesar do caos, até abril de 2026, quando finalmente Urano entrar em Gêmeos, muita coisa nova vai surgir. Não só no contexto espiritual, mas também tecnológico, biológico, no sentido de como a tecnologia impacta o organismo humano, mas também no sentido do o que é o DNA. Né? A gente tem tudo para viver saltos quânticos de descobertas sobre o DNA. E se você já ouviu falar do CERN, me dá até um frio na barriga pensar tudo que pode acontecer lá durante esse período. O CERN é um centro de pesquisa nuclear que fica na Suíça e opera o maior acelerador de partículas do mundo. Eles querem recriar o que aconteceu no Big Bang, eles querem entender como foi o início desse universo, como tudo isso se formou. Claro, entre muitas outras coisas, tem uma série de pesquisas dentro da medicina, né? Mas existe essa teoria da conspiração, aonde é falado que o CERN ele está abrindo buracos negros, é como se ele estivesse abrindo portais dimensionais que podem abalar a nossa realidade de uma maneira que ninguém sabe como, de mudar assim universos paralelos, linhas temporais, de causar rupturas na fábrica, né, no tecido de tempo e espaço que mantém esse universo, esse planeta, essa realidade em funcionamento. Então são teorias assim que você fala, que coisa mais maluca, né? Será que é? Será que não é? Quanto disso pode de fato ser uma realidade? Quanto disso é uma ficção científica? Talvez a gente esteja vivendo um momento onde aquilo que era ficção científica comece a ganhar contornos de uma realidade mais factível, né? Na entrada do CERN tem uma estátua de Shiva. E aí eu te pergunto, quanto será que a tecnologia vai começar a tirar informação de antigas escrituras sagradas? Coisas que tá lá em textos que a gente nem imagina, porque o entendimento mais claro daqueles textos nunca foram abertos ou devidamente revelados. Quem é que se lembra daquele livro Eram os Deuses Astronautas? E aí? Será que eram? Será que não eram? Né? O que será que tem para vir para nós nesse momento? E a hora é essa, realmente, de você abrir a sua mente e deixar a informação vir, porque a informação vai vir, né? A informação já está vindo. E dito isso tudo, o que eu te desejo eu te desejo a tua própria luz, para que você possa ser um discípulo
da tua própria alma. E o bonito de quem tem luz e encontra outra pessoa que tem luz, eu sempre falo isso, é que não existe essa questão de que, nossa, até aqui é a minha luz e dali para lá é a luz do outro, né? As luzes, elas se unem. A luz é onde nós nos unificamos. E é nesse encontro das nossas luzes que novos círculos serão traçados, e no devido tempo, são nesses círculos que as bolinhas vão se reagrupar novamente. Então, incansavelmente, eu repito: volta para casa. É aqui, ó.